Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria estar aqui com vocês nesse acampamento Revolução Jesus. E o tema dessa pregação, dessa palestra, é o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI como o Papa certo para tempos incertos. Eu gostaria hoje de falar de uma forma muito especial para você, jovem, para você que já ama o Papa Bento XVI, mas que talvez ainda não se dê conta de quem realmente é o Papa Bento XVI, do dom de Deus, da bênção de Deus, que é o Papa Bento XVI para a igreja do mundo inteiro. Então gostaria de contar um pouco a história do Papa Bento XVI, mas também a sua história mais recente, mas especialmente aquilo que é o projeto do Papa Bento XVI para a igreja, para os jovens. Isso tendo em vista que dentro em breve, se Deus quiser, nós teremos aqui no Brasil, mais uma vez, o Santo Padre o Papa, pela segunda vez. Ele virá e virá para os jovens. E é importante que o jovem saiba quem é este velhinho, né? O Papa Bento XVI. Quem é esse pai que é o Papa Bento XVI? Então, nós queremos a identidade do Santo Padre, saber quem realmente é o Santo Padre, quem é o Papa Bento XVI. Por quê? Você se lembra da morte do Papa João Paulo II, não é? Quando morreu o Papa João Paulo II, em 2005, todo mundo dizia, agora estamos órfãos, agora acabou, agora não tem ninguém que vá substituir João Paulo II, não tem ninguém que esteja à altura de João Paulo II. E no entanto, Deus na sua providência manda o Papa certo para o momento certo da história da igreja. Quando foi aberto o conclave em que seria eleito o sucessor de João Paulo II, o cardeal Ratzinger fez uma homilia, a homilia da missa de entrega do conclave, a missa que iniciava o conclave. Ele fez uma homilia que todo mundo dizia que com aquela homilia os vaticanistas estavam de acordo. Todos os jornalistas que entendiam de Vaticano, todos os formadores de opinião, todos os grandes politicólogos, cientistas políticos, disseram, estavam todos de acordo. Com aquela homilia, o cardeal Ratzinger tinha queimado qualquer possibilidade de ele se tornar Papa. Acabou. Não é? O pessoal dizia, não, Ratzinger pode ser Papa, mas tem algumas coisas contra ele. Quais coisas que tinha contra o Ratzinger? Bom, já era de idade, né? Já estava com uma idade bastante avançada. Sendo um homem já de idade, perto dos 80 anos, como é que vai fazer um Papa com quase 80 anos? Segunda coisa, o Ratzinger tinha muitos inimigos. O próprio irmão dele, o padre Georg Ratzinger, quando foi entrevistado, às vésperas da eleição, dizendo, o senhor acha que o seu irmão pode ser Papa? Ele deu uma gargalhada e disse, não, de jeito nenhum, ele tem muitos inimigos. Por quê? Porque desde 1981, o cardeal Ratzinger era o inquisidor mor, né? Ele era o homem da doutrina da fé, da Inquisição, que condenava os hereges, o martelo dos hereges.
Desde 1981, o Ratzinger, para a imprensa mundial e para os grandes pensadores, teólogos, o pessoal, era o cara reacionário, de direita, conservador. Colocaram um apelido dele, em alemão, Der Panzerkardinal, o cardeal tanque de guerra. Ele era o Rottweiler do Papa, era o cachorro, né? O cão de guarda do Papa. Era o sujeito que tinha a missão mais antipática na igreja. Então é evidente, todo mundo dizia, ele pode até ter chance de ser Papa. Mas naquele dia, em que ele fez aquela homilia de abertura do conclave, todo mundo chegou e disse, acabou. A chance que ele tinha, o cara é impressionante. Como que o Ratzinger conseguiu dar um tiro no pé? Se ele tinha alguma chance de ser Papa, ali ele se lascou. Acabou. Enterrou a candidatura dele. Por quê? Porque a homilia que ele fez foi clara demais. Foi politicamente incorreta. Foi uma homilia rasgada, em que ele dizia, com toda clareza, que a igreja estava sendo atacada por uma ditadura, a ditadura do relativismo, e que o novo Papa não podia se deixar levar por esses ventos de relativismo. Que se nós queremos um pastor, se nós queremos um Papa, nós precisamos entender que a igreja está sendo como que destruída desde dentro. Os maiores inimigos da igreja não são os inimigos que estão lá fora. Os maiores inimigos da igreja estão dentro da própria igreja, quando nós começamos a relativizar a nossa fé. Quando nós começamos a dizer, não, tanto faz, isso daí, para mim, Deus é assim, para você, Deus é assado. Para mim, isso aqui é pecado. Para você não é pecado, mas não tem problema, não tem problema. Tudo é relativo, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Essa é a sua opinião, essa é a minha opinião. O cardeal Ratzinger disse, nada disso. O relativismo está se tornando uma ditadura. Porque todo mundo tem direito de dizer o que quiser. Você só não tem direito de ser católico de verdade. Tudo quanto é herege maluco, pode dizer que a Virgem Maria teve relações sexuais com José, né? Tudo quanto é herege maluco, pode dizer que, não, Jesus não está presente na Eucaristia, não. É assim, é um símbolo. Tudo quanto é herege maluco, pode dizer que a igreja católica, ela é a igreja verdadeira, mas não é bem assim. Porque tem as outras igrejas, as outras religiões, e todas as religiões são importantes. O importante é ter uma religião, o importante é a gente se sentir bem. Todo mundo tem direito de dizer qualquer heresia e qualquer maluquice. Você só não tem direito de dizer que Maria é virgem. Aí não, aí isso é intolerância, aí não dá, isso aí é demais. Você está sendo radical. Você não tem direito de dizer que ser casto é bonito. Você não tem direito de dizer que o Papa é infalível. Não, é o fim da picada. Que a igreja católica é a igreja de Jesus Cristo. Ih, esse padre é muito radical. Se você chega e diz, você tem a possibilidade de dizer qualquer heresia, qualquer maluquice, qualquer sandice, qualquer estupidez. Você só não tem o direito de ser católico. Você não tem o direito de acreditar no catecismo da igreja católica. Nota de rodapé, atenção. Acionou aí a nota de rodapé? Nota de rodapé. Catecismo da igreja católica, que foi promulgado pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, mas foi escrito por um rapazinho chamado cardeal
Joseph Ratzinger. O catecismo. Você pode acreditar qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não acredite no que está no catecismo. Você pode acreditar em qualquer vento de opinião maluca. Você só não pode acreditar no catecismo. Vejam, foi isso que o cardeal Ratzinger denunciou em 2005. Ele denunciou que todo mundo tinha direito de dizer qualquer loucura. Só quem não tem direito é o católico. Católico não tem direito. Entendeu? Católico tem direito de apanhar, ficar quieto e ainda agradecer. Obrigado pelo tapa. Católico tem direito de não existir. Esse é o direito que o católico tem. Você pode dizer que Jesus é a reencarnação de Buda. Você só não pode dizer que Jesus é Deus, que se fez homem. Você pode dizer que a Eucaristia é a festa da partilha, do pão partilhado. Você só não pode dizer que Jesus está de verdade na Eucaristia e que a gente tem que dobrar o joelho diante de Deus que está na hóstia santa. Isso você não pode dizer. Você tem direito de fazer meditação transcendental, yoga, colocar o seu calcanhar na sua nuca, né? Tomar chás, florais de bar, se energizar no sol. Você só não tem o direito de comungar de joelhos. Você não tem o direito de rezar o terço. Qualquer padre tem direito de colocar piercing, fazer tatuagem, usar camisete. Qualquer padre tem direito de plantar bananeira e fazer o que quiser. Só não me use batina. Deu para entender? Eu pergunto para vocês, agora deixa aqui a consulta, vamos fazer uma consulta popular. Eu estou sendo dramático ou o mundo está assim mesmo? Eu estou inventando alguma coisa que você já não tenha vivido, você católico? Você já viveu isso? Fala amém. É isso, gente. Tudo quanto é maluquice, tem direito, tem cidadania, só não é cidadão o católico. Entendeu? O cara defende o aborto. Eu estou manifestando a minha cidadania. Meu direito cidadão de ser a favor do aborto. Muito bem. E eu sou contra o aborto. Não, mas você tem que deixar a sua opiniãozinha de católico na sacristia, porque ela não tem cidadania na sociedade atual. Entendeu? O padreco pode ser contra o aborto na sacristia, mas não na televisão, não em público, não na frente dos outros. Isso chama-se ditadura do relativismo. Entende? O cara veste a máscara da tolerância, com aquele sorriso plástico, aquele sorriso artificial, aquele sorriso mongoloide, assim. Ele usa esse sorriso alucinado e diz: nós amamos a todo mundo, nós somos alegres, nós somos a igreja da tolerância, nós somos a igreja do Deus que é uma gracinha, do Deus que só tem amor para dar. Aí você chega e diz: você tolera tudo? Sim. Você aceita? Todo mundo tem direito de ter sua opinião? Claro.
Na minha opinião, a Igreja Católica é a única igreja de Cristo. Não, é o fim da picada, você é intolerante. Puxem, façam uma fogueira para esse sujeito. Cadê a tolerância? A tolerância acabou. É a ditadura do relativismo. Ou seja, relativismo é uma máscara de tolerância. Porém, na verdade, é uma máscara que esconde uma ditadura. E é isso que o Papa denunciou em 2005. O que o Papa denunciou em 2005 é aquilo que está por trás daquela frase medonha do senhor Ernesto Che Guevara. Já ouviram falar do Che Guevara? Tem uns sujeitos que andam por aí com a cara dele estampada na camiseta. Eu não sei se eu tenho pena de quem está iludido assim, mas tudo bem. Dizem, né, que admiram aquele sujeito. A frase do Che Guevara é essa. Todo mundo, né, até põe em camiseta essa frase, põe em cartazes. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. O que quer dizer que é necessário endurecer, porém sem perder a ternura? É o seguinte: a ternura é esse sorriso sonso de dizer que você é tolerante. Porém, quando você se encontrar com um católico de verdade, com um cara que realmente acredita na igreja, aquele católico legítimo, hay que endurecer. Ou seja, apronte uma fogueira para ele, condene, mostre seus dentes de cão raivoso. Aí o sorriso sonso desaparece, a ternura vai para o prego, some. Por quê? Porque nós temos que acabar, nós temos que varrer o catolicismo e o cristianismo da face da terra. E se não formos capazes de varrer o cristianismo da face da terra, pelo menos temos que deixar o cristianismo nos porões do mundo político, nos porões da sociedade, na não existência. Foi isso que o Papa denunciou em 2005. O Papa denunciou que existe uma ditadura que está colocando grilhões na igreja, que está trancafiando a igreja, que está amordaçando a igreja. Uma ditadura disfarçada de tolerância. Mas tão cruel e tão sangrenta como qualquer ditadura. Com esse discurso de 2005, disseram: acabou. Bento XVI não vai ser eleito de jeito nenhum. Acabou a chance que ele tinha, né? Por quê? Porque o cara foi muito incorreto politicamente. Para nossa surpresa, num dos conclaves mais curtos da história, que dia feliz, que dia bendito, aquele que nós somos na frente da televisão, e o cardeal Esteves Medina, ele vai pagar no purgatório um pouquinho, o cardeal Medina, hein? O cardeal Jorge Esteves Medina é um chileno, foi aquele que anunciou que quem era o novo Papa. Ele vai pagar no purgatório um pouquinho o suspense que ele fez. Porque, não, ele gostou do suspense. Ele foi lá. Anuncio vobis gaudium magnum. Aí todo mundo. E ele silêncio. E deixou o povo aplaudir. E silêncio. Habemus papam. Silêncio. E o povo aplaudindo. E ele lá quieto, fazendo drama. Ele fez a cera dele, né? Ele soube fazer o negócio, né? Soube fazer o suspense. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum e ele disse com o sotaque espanhol dele: Iosefum. É Iosefum, tá? É com Z. Mas espanhóis, Iosefum. E todo mundo: José, pode ser o Ratzinger? Pode.
cardinalem sancte Romani ecclesiae. Fala. Ratzinger. E o pessoal se abraçou na Praça de São Pedro. Os jovens se abraçavam na Praça de São Pedro. Os jovens se abraçavam na Praça de São Pedro. E nesse momento, o mundo jornalístico ficou perplexo. Tem um padre amigo meu que estava num estúdio de televisão, não vou dizer o nome para não faltar com a correção ética. Um padre amigo meu estava no estúdio de televisão comentando o anúncio, e o jornalista perplexo disse: escuta, não falou no microfone, isso no intervalo, isso em off, escuta, se o Ratzinger que foi eleito, por que as pessoas estão se abraçando? Não entendia. O cara disse: eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo, como é que é isso? Porque os jovens sabiam que em Ratzinger iriam encontrar um pai e não um cúmplice. O jovem quer pai, não quer cúmplice. O jovem sabe disso. O jovem não quer, como Papa, o cara legal, né? E que cara legal. Não, o jovem quer pai. Eu me lembro, quando eu era padre mais jovem, há muitos cabelos atrás, eu era padre jovem, tinha chegado em Cuiabá, eu tinha 25 anos, quase 26. Lá estava eu com a minha batina preta, reacionária, quadrada, de direita, tradicionalista, fechada, obtusa, medieval. Lá estava eu na porta da Catedral de Cuiabá, com a minha batina preta, medieval, né? E aí, veio um sujeito pedir confissão. Disse: padre, o senhor conhece o padre fulano de tal? Aquele que é cara legal, hein? E esse padre, ele andava de camisa vermelha por aí, estampadona, camisa aberta, de moto, né? Ia para cima e para baixo, etc. Isso era a década de 90. Ninguém tinha avisado para ele que a moda da década de 80 já tinha passado, mas ele continuava a se vestir de jovem, o que ele achava que era jovem na década de 80. Então lá estava ele, de camisa aberta, até o umbigo, né? Andando de moto para cima e para baixo. Padre fulano é que é legal, cara. Padre fulano é muito amigo. Padre fulano, eu sento no bar com ele, a gente toma um chopp, né? Maneiro. A gente vai, conversa. É um irmãozão. Aí eu falei para ele: você quer se confessar? Quero. Por que você não se confessa com o padre fulano? A resposta dele foi automática. Sabe aquela resposta que sai sem que a pessoa pense? Ele disse: não, mas eu quero um padre. Está entendendo? O jovem quer um pai. Ele não quer um igual a ele. Existe um equívoco obtuso nessa ideia de que o jovem quer encontrar num padre um cara igual a ele. Para ter um cara igual a ele vai para a turma, né? Ele vai com a galera, ele vai com a tribo dele para ser igual a ele. O que é que ele quer no padre? Ele quer no padre uma orientação, ele quer no padre um farol, ele quer alguém que te dê o caminho.
E é isso que nós vemos em Bento XVI, e é por isso que os jovens se abraçavam na Praça de São Pedro, porque os jovens sabiam. O cardeal Ratzinger era o único cardeal da Igreja Católica que naquela altura tinha um fã-clube. Um fã-clube feito de jovens, os Ratzinger Boys. Tinha um site, tem ainda hoje um site na internet, chamado Cardinal Ratzinger's Fan Club. E eles tinham esses adesivos de para-choque, né? Na época, teve um dos aniversários do Ratzinger, quando ele completou 20 anos na doutrina da fé, em 2001, eles lançaram um adesivo. Cardinal Ratzinger, 20 years defending the faith. Há 20 anos defendendo a fé. E aí eles, jovens, por quê? E o próprio cardeal Ratzinger falava isso. Eu tive a graça, tanto quando eu era diácono, quando eu era padre jovem, de prestar serviços para a congregação da doutrina da fé. Na época eu morava em Roma, e o cardeal Ratzinger era muito mais jovem do que ele é hoje, evidente, e isso foi mais ou menos início da década de 90, né? Então, eu era padre jovem, na época que eu fui diácono, padre jovem, e prestei serviços para a doutrina da fé, e é interessante isso, ele comentava como, às vezes ele era parado na Praça de São Pedro, ele saía do apartamento dele, que ficava perto da Porta de Santana, e para ir para o Santo Ofício, que fica no Largo do Santo Ofício, na Praça Santo Ofício, ele tinha que atravessar a Praça de São Pedro. E atravessando a Praça de São Pedro, ele ia lá de batina preta, sobretudo, com um chapéu basco enterrado na cabeça, né? Que ele sentia muito frio na cabeça, com a malinha dele, com os ombros encolhidos, que sempre foi a característica dele. Lá ia ele, tranquilo, atravessando a Praça de São Pedro, e algum jovem parava. O senhor é o cardeal Ratzinger? E tirar foto agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado. Por quê? Porque o catecismo da Igreja Católica, o catecismo, para nós é um dom, nos mostra por onde nós podemos caminhar, nos mostra por onde é que nós devemos trilhar a nossa fé. Os jovens agradecendo a ele, obrigado porque você condenou tal teólogo assim, porque eu estava caindo naquela heresia. Gente, o serviço que o cardeal Ratzinger prestou à igreja condenando as heresias, foi um serviço às ovelhas, avisando, esse sujeito aqui que está disfarçado de pastor, ele é lobo, cuidado, não vá atrás dele, ovelha, ele é lobo disfarçado de pastor. É evidente que os lobos não ficam muito contentes quando uma pessoa faz isso, né? Porque está diminuindo o cardápio deles, né? Está entendendo? Mas o cardeal Ratzinger dizia, olha, isso não é fé católica. Isso aqui está errado. Gente, deixa eu dizer bem claro para vocês. Nós católicos não somos intolerantes. Não, nós não somos intolerantes. O mundo inteiro tem direito de não ser católico, e nós lutamos para que eles exerçam esse direito. Meu irmão, você tem todo o direito do mundo de não ser católico, só me deixem em paz, porque eu quero ser católico. Nós não somos intolerantes. Você não quer ser católico? Fica na tua, meu. Você não quer ser católico? Mas você está cheio de direitos de não ser católico. Agora, deixa em paz quem quer ser. Eu quero ser católico. E é esta a realidade. O cardeal Ratzinger durante anos prestou esse serviço de nos dizer,
isso daqui é legitimamente católico, isso daqui não é católico. Isso é um serviço para nós que estamos nesse mundo de relativismos, para dizer com clareza o que é católico. Então nós temos um instrumento maravilhoso, e é por isso que este Papa abençoado, que a providência divina nos deu, porque eu sinceramente, ainda hoje, eu considero um milagre o Ratzinger ter sido eleito Papa. É um negócio espantoso. Todo mundo no seminário me perguntava: padre, quem que vai ser eleito Papa? Em 2005 dizia: o senhor acha que o Ratzinger tem chance? Eu dizia: de jeito nenhum. Mas não vai ser Papa de jeito nenhum. Eu concordava com o irmão dele. Ele tem muitos inimigos. Mas nunca. Quando eu, naquele dia fatídico em que ele foi eleito Papa, na sala de televisão do seminário, que eu era reitor do seminário na época, lá estávamos nós com os seminaristas. O cardeal Esteves Medina disse: Iosefum. Um seminarista olhou para mim e disse: pode ser o Ratzinger? Eu disse: pode! Eu levei uns 3 meses para acreditar que ele já era Papa. Eu olhava para as fotos dele vestido de branco, eu acostumado a vê-lo vestido de cardeal. Eu levei uns 3 meses para acostumar com a ideia. Era bom demais para ser verdade. Eu devo bater no peito e dizer que eu era pessimista. Eu achava que iam escolher um moderado, mas nunca um católico assim, com essa clareza e tão politicamente incorreto, entendeu? Porque para vocês terem ideia, não sei se vocês lembram como era antes do Ratzinger ser Papa, mas para vocês terem ideia, eu era professor de teologia, eu lia o Ratzinger, eu gostava do Ratzinger, eu sempre fui fã da teologia dele, mas em sala de aula eu citava as ideias dele, mas não citava a nota de rodapé e não dizia que era dele. Sabe por quê? Porque o preconceito que havia em cima da figura dele era tão grande, mas tão grande, que era dar um tiro no pé citar o nome dele. Você está lá querendo convencer o aluno. Aí você diz: de quem é essa ideia? De Ratzinger. Pronto, acabou. No momento que você citasse o nome Joseph Ratzinger, você era considerado um radical. Você era considerado um cara fora dos parâmetros da decência. É como se você tivesse dito um palavrão. Era assim que era antes da eleição dele. Tanto que quando ele foi eleito, eu disse: pronto. Ele foi eleito, tomou posse. Ele pode ser Papa agora por 1 semana e morrer, que já está feito o serviço dele. Porque daqui para frente nós vamos poder citá-lo. Entende? Porque no dia que ele foi eleito Papa, a teologia dele saiu da ilegalidade, por assim dizer, e veio para a legalidade. Então agora eu posso dizer: não é um radical, é o Papa. Não é um quadrado. É um Papa, ele só cometeu um crime na vida dele, ele é católico. Ele de fato acredita. E ainda hoje, a gente ainda sofre um pouco com esse negócio, quando a gente realmente acredita nas coisas da igreja. É por isso que esse Papa da Providência, esse Papa extraordinário, esse Papa maravilhoso de Deus, ele nos deu um grande presente. Em 2012, ele proclamou, no 2º semestre, vamos iniciar, um ano da fé. E nós temos que ir preparando as nossas baterias para viver esse ano da fé. Nós estamos no período preparatório, ainda não foi inaugurado o ano da fé. E o que é que o Papa quer que a gente faça no ano da fé? Estude o
Catecismo da Igreja Católica. Por isso nós temos que preparar cursos de catecismo. Precisamos de cursos de catecismo. Eu já tenho no meu site, padrepauloricardo.org, um curso de catecismo, onde eu estou explicando com muita calma, mas agora eu vou ter que repensar para ver se não vou fazer algum intensivão, por causa do ano da fé. Preciso fazer um intensivão, para a gente fazer a coisa mais rápido. É que eu estou fazendo um curso de catecismo sem pressa de acabar. Então eu comecei, já tem mais de um ano que eu estou gravando aulas, né, a respeito do catecismo da Igreja Católica, e não tenho pressa de acabar. Eu estou explicando ponto por ponto, falando as coisas, e lendo junto com a pessoa o catecismo, explicando página por página. Na verdade é uma espécie de curso de teologia, para leigos, né? Mas, enfim, eu estou repensando aí se eu não devo fazer um curso intensivo para pôr no público essa realidade, para exatamente preparar o ano da fé. Nós precisamos fazer isso, né? Fazer realmente uma preparação do ano da fé e a gente sentar para estudar o catecismo da Igreja Católica, que na verdade é um tesouro desconhecido. É um tesouro. E aí você vai poder ser criminoso como eu. Sabe qual é o crime que a gente pode cometer? Nós podemos cometer o crime de acreditar no catecismo. Entende? Acreditar no que está lá. E pregar o que está lá. Não se preocupe. Você vai ser hostilizado pela ditadura do relativismo. Não se preocupe. Você, de repente, vai começar a apanhar e não vai saber por quê. Eu já estou te dizendo por quê. Porque existe uma ditadura do relativismo. E quem diz isso é o Papa Bento XVI. Quer dizer, na verdade, quem diz é o cardeal Ratzinger. Mas eu tenho uma leve suspeita que o cardeal Ratzinger está sempre de acordo com o Papa Bento XVI. Então, o Papa Bento XVI é o Papa certo para tempos incertos. Por quê? Porque no tempo que nós estamos, o Papa nos dá a orientação da fé, para nós não perdermos a fé. Gente, tem muita gente que fica esperando do Papa Bento XVI, sei lá que reformas na igreja, que ele faça mudanças radicais, etc, etc. Vejam, o Papa Bento XVI não é um revolucionário, ele não vai fazer mudanças radicais. Nem que essas... Ele é tão contra a revolução que ele não vai fazer nenhuma revolução, nem que seja revolução a favor dele. Ele não quer revolução nem a favor dele. As coisas dentro da igreja têm que partir de um crescimento orgânico, um crescimento lento, gradual. Está entendendo? Se levou 40, 50 anos para a gente chegar na bagunça que nós estamos hoje, não tem problema que a gente leve outros 40 e 50 anos para reorganizar a casa. A gente tem que ir com calma, comendo a papa pela beirada. Porque, veja, nós, dentro da igreja, temos essa dificuldade. Você vem aqui na Canção Nova, ouve o padre Paulo Ricardo falar a respeito do Papa, começa, se entusiasma e diz, eu vou fazer o que o Papa está querendo. Aí você vai e encontra na sua paróquia oposição, encontra na sua comunidade oposição. Mas calma, gente, calma. A gente tem que saber que essa coisa de evangelização, de conquistar as pessoas para Deus, não é no tapa. A gente conquista as pessoas para Deus no convencimento, conquistando o coração, com calma, gradualmente. Vá mostrando para as pessoas a beleza da fé católica. Vá mostrando para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não estão rejeitando o Papa de verdade. Estão rejeitando aquela caricatura que colocaram na cabeça deles, entendeu? Colocaram na cabeça deles que o Papa é ruim, que o Papa é fechado, que o Papa é fora desse mundo, que o Papa é cruel, que o Papa é um inquisidor, que ele quer colocar todo mundo na fogueira. Gente,
O Papa não quer colocar ninguém na fogueira. Você tem que entender isso. O Papa não quer colocar ninguém na fogueira. Sabe por quê? Porque a fé católica não é uma coisa para a gente matar os outros. A fé católica não é algo pelo qual a gente mata. A fé católica é algo pelo qual a gente morre. Está entendendo? Nós temos que morrer pela nossa fé. Se tem alguém, ao acreditar no catecismo da Igreja Católica, se tem alguém que vai correr algum risco, não são os hereges, somos nós. Está entendendo? Eu estou desafiando você, convidando você, jovem, para uma aventura fantástica. Eu estou desafiando você, jovem, para a aventura fantástica de ser católico de verdade, 100% legítimo. E eu sei que muitos jovens estão sentindo o seu coração se alargar de alegria nesse momento. Porque o jovem, como diz o Papa Bento, não o Papa Bento, apaga, deleta, como diz o Padre Demétrio, volta. Como diz o Papa Pio XII, o jovem foi feito para o heroísmo. O jovem não quer coisas pequenas. O jovem não quer coisas mesquinhas. O jovem foi feito para um desafio grande, para o heroísmo, para sermos católicos. Sermos católicos de verdade. Estar com o nosso Papa. Não importa se vão xingar você de conservador, de papista, de quadrado, de reacionário. É muito bonito ser católico. É uma maravilha ser católico. Como diz o Papa Paulo VI, no testamento dele. Quando o Papa Paulo VI estava pensando na morte dele, ele escreveu o testamento e diz assim, ele disse num ponto do testamento dele, o testamento do Papa Paulo VI é uma obra de arte da literatura italiana. Se alguém quer estudar italiano bonito, literário, leia o testamento de Paulo VI. É uma obra de arte. Paulo VI diz assim: Senhor, como agradecer-vos pelo dom da vida? E ainda mais, como agradecer-vos por desde os primeiros instantes da minha vida eu ter sido introduzido pelo batismo neste mundo fantástico da Igreja Católica. Como agradecer a Deus isso? É um mundo fantástico, porque a verdadeira Igreja Católica é a Igreja dos Santos. Gente, se você quer conhecer a Igreja Católica, não olhe para o Padre Paulo Ricardo, pelo amor de Deus, para com isso. Que eu sou católico. Mas infelizmente eu tenho que confessar para vocês que dentro de mim existem áreas inteiras do meu mundo interior que ainda não são católicas o suficiente. Porque eu peco. E quem é que peca? Quem peca, vocês pecam, não é isso? Se vocês pecam, vocês ainda têm alguma coisa dentro de vocês que não é católico 100%. A fronteira da igreja passa dentro de nós. Tem um pedaço da gente que já é igreja e outro pedaço que ainda é terra de missão. Então, vai missionário do Senhor, vai para a terra de missão. E a terra de missão mais longínqua, mais distante, mais inóspita, mais terrível, mais agressiva e mais perigosa é a terra de missão que está lá dentro do seu coração. É lá que você vai ter que enfrentar o selvagem que está dentro de você. É lá que você tem que enfrentar o bárbaro, o pagão que está dentro de você. Então nós precisamos nos converter ainda. Se você quer conhecer a Igreja Católica de verdade, leia a vida dos santos. A vida dos santos, porque é na vida dos santos que você vê a Igreja Católica de verdade. Você quer conhecer um padre?
Não olha para o Padre Paulo. Vai ler a vida do Padre Pio. Aquilo é um padre. Eu estou convencido, gente, eu estou 100% convencido que Deus mandou o Padre Pio nesse mundo com uma missão principal. Sabe qual era a missão principal do Padre Pio? Envergonhar os padres. Porque você olha para aquele homem e vê o que você deveria ser e não é. Então, olhe para os santos. Aquilo é católico. Olhe para os santos. E o Monsenhor Jonas Abib, quando fundou a Canção Nova e nos desafiou a todos a sermos santos ou nada, nos colocou na esteira dessa santidade, desse mundo fantástico da Igreja Católica, que é o mundo dos santos. São nossos companheiros. Gente, que maravilha fazer parte da mesma igreja do Padre Pio. Que maravilha fazer parte da mesma igreja de uma Santa Teresa. Que maravilha fazer parte da mesma igreja do bem-aventurado João Paulo II. Que maravilha fazer parte da mesma igreja de um Pier Giorgio Frassati. Que maravilha fazer parte da mesma igreja de tantos santos e santas de nossa devoção. Nós não estamos sozinhos nunca, nós somos acompanhados por uma multidão de santos conosco, que creram o que nós cremos. Não me venha nenhum teólogozinho modernoso chegar e dizer, não, mas agora isso não é mais verdade. Meu irmão, eu quero fazer parte da igreja do Padre Pio e acreditar no que o Padre Pio acreditava. Não me vem com novidade não. Eu quero fazer parte da mesma igreja dos santos. Essa sua igreja novidadeira, ela ainda não mostrou os seus frutos de santidade e não estou vendo muito não. Não estou vendo muitos frutos de santidade não. Porque não me venham dizer, não vem para cima de moi, né? Não vem para cima de mim dizer que esses escândalos de pedofilia aconteceram porque aqueles padres pedófilos todos viviam o sacerdócio como o Padre Pio. Não me venha dizer porque eles viviam o sacerdócio do jeito que viveu São José Maria Escrivá, São João Maria Vianney, São João Bosco. Eles não viviam o sacerdócio como viveram os santos. Porque se eles caíram, e Deus tenha misericórdia deles e os perdoe, e dê a conversão, se eles caíram, é porque viveram o sacerdócio do jeito que eles inventaram, e não do jeito que a igreja quis o sacerdócio, a igreja que nos deu o sacerdócio dos santos. Então, se você quer conhecer a história da igreja, você tem que conhecer a história dos santos. Ninguém em sã consciência vai começar a estudar a história da igreja estudando a biografia de Judas. Como é que eram os apóstolos? Bom, vamos conhecer então o maior de todos os apóstolos, Judas Iscariotes. Não. Você tem que olhar para São Pedro, para São Paulo, para São João, os grandes. É assim que você conhece os apóstolos. Vamos estudar a história da vida monástica. Aí você vai e pega a história de um monge que fazia orgias. Isso não é a história da vida monástica. Você tem que estudar a vida de São Bento, de São Basílio, de São Máximo Confessor, de Pacômio, dos grandes santos. Aí você tem a vida monástica. Nós temos que entender que a igreja é a igreja dos santos e que nós não estamos sozinhos. E se nós ainda estamos aí, somos cristãos meia sola, entendeu? Somos cristãos de Araque, nós temos que pedir desculpas para Deus Nosso Senhor por a gente estar estragando a fama da igreja dele, porque a igreja de Jesus Cristo é santa e imaculada. Não me vem com esse negócio de que a igreja é pecadora, não. Quando a gente faz a nossa profissão de fé, a gente não diz, creio na igreja una, santa, católica, apostólica e pecadora. Não. A gente diz, creio na igreja santa,
Repete comigo, creio na Igreja Santa. Ela é santa. E quantos pecados tem a igreja? Nenhum. Nenhum. A igreja não tem pecados. Quem tem pecado é aquela parte dos filhos da igreja que ainda não entrou dentro da igreja. Quem é que peca? Aquela parte do Padre Paulo que já está dentro da igreja? Não. Quem peca é o pagão que está dentro de mim. Então a igreja ela é santa e imaculada, porque a fronteira da igreja passa dentro de mim. Quando eu peco, o pecado é meu. Quando eu faço algo de bom e de santo, é da igreja. Por isso a igreja é imaculada. Então, quando um padre comete o crime da pedofilia, o pecado da pedofilia, ele está fazendo aquilo enquanto pessoa pecadora, mas não em nome da igreja e não enquanto membro da igreja, porque o próprio ato de pecar é um ato de sair da comunhão da igreja, de sair da comunhão com os santos, de sair da comunhão com a igreja santa. Ou seja, quando eu peco, cada vez que você peca, cada vez que eu peco, eu estou dando um passo para fora da igreja. É por isso que a gente precisa de confissão, para dar um passo para trás e voltar para dentro da igreja. Então nós vamos ficar a vida inteira nesse samba, né? 2 passos para fora, 1 passo para dentro, 1 passo para dentro, 2 passos para dentro, aí 1 passo para fora, 1 passo para dentro, vamos ficar nesse negócio, eu vou fazer o quê? É uma sem vergonhice, mas infelizmente é a situação que nós estamos. Que Deus nos dê conversão, para que nós sejamos como os santos que não ficaram nesse samba. Então, a igreja, ela é objeto de fé. Nós precisamos crer que a verdadeira parte da igreja são os santos. A igreja é uma realidade muito mais do céu do que daqui, da terra. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando também dos anjos. Nossos santos anjos da guarda. A gente tem que pedir perdão. A gente tem que pedir perdão para o nosso anjo da guarda. Por quê? Porque toda vez que a gente ofende a Deus e peca, o nosso anjo, ele é como se a gente enfiasse uma faca no coração dele. Porque nós estamos ofendendo o nosso anjo, que sofre por ver Deus sofrendo. Os santos e os anjos fazem parte da igreja, e eles é que são a igreja 100% legítima, no seu estado puro. Nós somos igreja misturada, um pedaço é igreja, outro pedaço não é. Então nós precisamos entender o seguinte: para além de nossos preconceitos, para além de nossos gostos, nós precisamos ter fé na igreja. A igreja não é somente sujeito de fé. Quem é a igreja aqui diz amém. Eu sou igreja. Eu creio. Muito bem, você está mostrando a igreja que é sujeito de fé. A igreja crê. Mas a igreja não é somente sujeito de fé. Ela é também objeto de fé. Ela precisa ser crida. Todos os domingos a gente se levanta e diz: creio na igreja católica. Eu tenho que crer na igreja. Crer na igreja imaculada. Eu creio que a imaculada está dentro de mim, que sou um pecador safado, sanguinolento, salafrário, sem vergonha, medonho, mas a imaculada está dentro de mim. E os meus pecados não a atingem, embora eu queira que essa imaculada se estenda cada vez mais dentro de mim. Nós precisamos ter fé na igreja, precisamos ter fé na missão que Deus deu ao Santo Padre, o Papa. Quero contar para vocês um testemunho de um padre amigo meu, no dia da eleição de Bento XVI. Esse padre ainda era seminarista, ele estava no seminário. E como aconteceu lá no seminário de Cuiabá, na hora que foi anunciado o novo Papa, os seminaristas todos correram para a sala de televisão. E os seminaristas, naquele seminário, a grande maioria dos seminaristas era fã
do cardeal Ratzinger e queriam que o Ratzinger fosse papa. Mas tinha um seminarista que não engolia. E dizia assim, Ratzinger não, Ratzinger é muito fechado, Ratzinger condenou muita gente, Ratzinger não presta. Então, quando anunciaram que era o cardeal Ratzinger, ele ficou muito decepcionado. E o pessoal, seminarista não presta, né? O pessoal na sala de TV, aê, fulano! Todo mundo olhou para ele e começaram a pegar no pé dele, não sei o quê. Aê, todo mundo se abraçando, dizendo, é o Ratzinger, fazendo festa, que alegria. Aí veio a bênção, a primeira bênção do Papa no balcão da fachada de São Pedro. Naquela hora, o seminário inteiro se ajoelhou. Aquele rapaz ficou de pé, olhou ao redor e disse assim, é Pedro, não é? E se ajoelhou junto com os outros e recebeu a bênção. É Pedro, não é mais Ratzinger, é Pedro. É Pedro que nos abençoa, é Pedro que cuida de nós, é Pedro que recebeu a promessa que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a Santa Igreja de Deus. É Pedro. Nós temos Pedro e Pedro está conosco. É importante que nós estejamos com Pedro. Pedro está conosco. É importante que eu esteja com Pedro. Por isso nós precisamos preparar o nosso Brasil para o Dia Mundial da Juventude. Precisamos preparar o nosso Brasil, porque Pedro estará conosco, mas será que nós estaremos com Pedro? Façamos o nosso exame de consciência. Igreja do Brasil, Pedro virá, Pedro estará conosco, mas nós estaremos com Pedro? Inclinemo-nos diante da missão que Deus deu a este homem da providência, e que de lá, de Roma, desde já, Ele nos abençoe com a sua bênção de Pedro, aquele que é pedra e as portas do inferno não prevalecerão. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!